Olá! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as leituras que eu fiz desde janeiro até agora, dia 19 de março. Então, vou falar um pouquinho sobre cada livro, vou tentar ser breve. Alguns livros eu pretendo gravar um vídeo exclusivamente sobre ele. E organizei o livro em quatro categorias. Foram quatro? Quatro categorias, acho que foi isso. Leia Mulheres, que é o clube que eu faço mediação. HQ, livros físicos e e-book. Então, eu fiz essa separação para que fique mais organizado. Achei melhor do que seguir uma ordem cronológica. Então, começando a falar sobre os primeiros livros, né? Como eu citei, a primeira categoria é Leia Mulheres. Então, eu faço mediação de um clube de leitura junto com uma amiga. E nesse clube, nós, todo mês, escolhemos um livro escrito por uma mulher e a gente faz a leitura dele e a gente se encontra para discutir. É um clube que acontece não somente na minha cidade, mas acontece no Brasil todo, tem outras cidades também fora do país. Esse clube foi criado em 2015, então já existe há 10 anos, atuando em mais de 100 cidades. E o nosso objetivo é ler mulheres, né? Ler mais mulheres. As mulheres durante muito tempo não tiveram acesso à escrita, não tiveram acesso à literatura. E é importante que a gente faça esse reconhecimento, né, e busque cada vez mais expandir, né, o nosso conhecimento literário, para que a gente conheça não somente aquilo que é muitas vezes reconhecido como o cânone literário, né, a literatura europeia, mas que a gente conheça mulheres brasileiras, mulheres de outros países. Bom, então o primeiro livro que eu li para ler mulheres em janeiro foi o início da tetralogia napolitana, A Amiga Genial, da Helena Ferrante, com a tradução do Maurício Santana Dias. Esse livro ele é considerado pela escritora um livro único, né? Mas que aqui a gente divide em 4 volumes. Acredito que não seja somente no Brasil que essa divisão ocorre, pela quantidade de páginas, né? Então esse é considerado o primeiro volume. E tem mais 3 aí, totalizando mais de 1000 páginas quando a gente fala sobre a tetralogia no geral. Eu gostei muito da Amiga Genial. É um livro que eu quero muito voltar aqui para falar sobre ele, mas quando eu finalizar a leitura dos 4 volumes, infelizmente ainda não consegui voltar para a tetralogia, mas quando eu li, eu fiquei muito impactada. Eu já queria ler Helena Ferrante há um tempo. Muitas pessoas que leram, né, algumas amigas já haviam lido e já tinham citado esse livro. Não só a tetralogia, mas outros livros da Ferrante. Já tinha falado que eu ia gostar e realmente curti muito a escrita dela, as personagens dela, é, a forma com que ela transmuda o texto e como as personagens amadurecem ao longo da trajetória e esse texto ele amadurece junto. Enfim, muitas questões. Esse é um livro que ele tem um pós-fácil da Maria Carolina Cassati e eu gostei bastante de ler, mas eu quero voltar e dar mais detalhes sobre ele quando eu finalizar os 4 volumes. Então, em geral, fica aí com a dica de A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Bom, aí o segundo livro do Leia Mulheres, aconteceu uma pequena falha aí na minha logística de tempo e eu não consegui finalizar. E acabei engrenando em outras leituras, não voltei para o Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Teles. Eu tenho o livro nessa edição aqui, que é uma reunião de todos os contos da Lígia. Então o livro não tem esse tamanho todo, né? Mas eu gostei muito, assim, do que eu li, né? Eu gostaria até de ter começado ele antes, para iniciar com Antes do Vale Verde, que foi o primeiro livro de 1970, né? Foi o livro de contos dela. E o Seminário dos Ratos, ele foi publicado em 1977. E é o segundo livro de contos, então, da Lígia Fagundes Telles. Gostei muito, até então eu não havia lido um livro, é, é, uma coletânea, né, da Lígia. Eu tinha lido alguns livros, alguns contos separadamente, mas tava curtindo muito. No encontro em si, a gente fez a leitura de alguns contos em voz alta e isso foi muito legal. A gente conseguiu ir discutindo os contos que a gente tinha gostado mais, né? Fomos comparando ali, né, uns com os outros, a escrita da Lígia e como ela vai alterando ali a cada conto. E eu tava curtindo muito, né, gostei muito, tem um conto chamado Tigrela, tem o WM também, pra mim o WM
É um conto sensacional, a gente leu em voz alta no dia do encontro. Mas eu não finalizei, ficaram faltando três contos. Três contos pra eu finalizar, incluindo o Seminário dos Ratos. E aí eu pretendo fazer essa leitura muito em breve, né? Eu preciso simplesmente parar e ler, porque ele é um livro muito grande para se carregar, então essa é uma dificuldade minha. Eu leio no ônibus, praticamente 80, se não 90% da minha leitura ela é realizada no transporte público. Então eu sempre opto por livros mais curtos e livros que são mais longos eu acabo lendo no digital. Mas não é o caso desse livro, né? Eu não tenho ele na versão digital, acabei, né, lendo só aqui mesmo, então eu tava fazendo leitura em casa, o que acabou me atrasando um pouco nesse sentido. E aí por isso eu não terminei. Mas pretendo ler mais da Lígia, pretendo finalizar o Seminário dos Atos. Então, de todos os livros que eu vou falar aqui hoje, esse é o único que eu, infelizmente, não consegui finalizar a leitura. Bom, o terceiro livro foi A Vegetariana, da Han Kang. Esse livro ele tem tradução de uma pessoa chamada Jae Young Woo. Ele é a Han Kang ela é uma escritora coreana, né, que ganhou o prêmio Nobel recentemente. E também tem, né, o prêmio International Prize, a vegetariana. E eu gostei muito dessa leitura, tanto que pra mim foi uma releitura para participar, né, do Leia Mulheres, para fazer essa mediação. Eu já tinha lido, se eu não me engano, eu li em 2023, e aí reli em março. Eu gosto muito desse livro. Eu gosto muito da forma que a Han Kang escreve esse livro. Eu gosto dessa história. Eu gosto da personagem principal. Ela é uma personagem que, a partir de pesadelos que ela vai tendo ao longo desse livro, ela para de comer carne, né? Daí, então, temos o nome do livro, o título, A Vegetariana. Porém, a gente percebe que o tempo todo ela é uma mulher que ela não tem muita voz, né? Pelo contrário, ela praticamente... o livro, inclusive, não é narrado por ela. O livro é dividido em 3 capítulos. Um narrado pelo marido dela, um narrado pelo cunhado e o outro narrado pela irmã dela. Então, só nessa divisão, só nessa forma, nesse jeito que a Hanka escolheu por dirigir, por narrar essa história, a gente já consegue perceber que essa personagem principal, ela não consegue se manifestar, não consegue expressar os seus desejos até este momento em que ela decide que ela não vai mais comer carne. E isso causa também um rebuliço familiar, causa uma repressão ali por parte do marido, que também não aceita o fato da mulher ter se tornado vegetariana e não cozinhar mais carne para ele. Enfim, é um livro bastante polêmico, gerou uma discussão bem legal também no Leia. E eu gostei muito de ter relido, principalmente porque eu já sabia sobre o final. Na primeira vez que eu li, eu lembro que o final me impactou bastante, me deixou com bastante raiva. Mas numa segunda leitura, eu já sabia o que ia acontecer, então eu sinto que eu vi a história com outros olhos mesmo. Então, enfim, leiam A Vegetariana, da Han Kang. E o quarto livro, sendo o livro agora do mês de abril, que a gente vai discutir na próxima semana, é A Pediatra. Também foi uma releitura pra mim. Esse livro da Andrea Del Fuego é um livro brasileiro, uma escritora brasileira. Não sei se vai dar pra ver, mas vou colocar uma imagem aqui com a capa do livro. Ele traz a história de uma pediatra que detesta crianças, né? E com uma premissa dessa já é bastante curioso. Essa personagem, essa protagonista, né, que é a Cecília, ela é muito detestável, mas ao mesmo tempo eu sou apaixonada por ela, assim, ela é uma personagem muito bem construída. Andrea, que trabalho incrível você fez aqui, sério. Foi uma releitura pra mim, eu li esse livro, não lembro agora se foi em 2023 ou 2024, mas reli, né, falei bastante sobre ele com as meninas, tipo, vamos colocar esse livro no clube, porque é um excelente livro. E eu tô vendo que elas estão curtindo também a leitura. Uma amiga minha finalizou o livro hoje também e tá gostando. E, gente, ele é um livro em que a gente detesta a personagem principal ou a gente questiona ela o tempo todo. Acho que é um misto, assim, de um sentimento em que a gente percebe o quão doida ela é e, ao mesmo tempo, não consegue passar pano pra ela, mas a gente percebe o que faz ela tomar certas atitudes, mas também não é justificável, enfim, é bastante complexo. Mas ele é um livro sensacional, leiam A Pediatra. Bom, estamos em abril, então foram 4 livros para Leia Mulheres Barulhos.
E aí eu li uma HQ. Infelizmente foi a única HQ que eu li este ano. Essa HQ do escritor Chico se chama Três Buracos, ela é da editora Mino. E foi uma indicação de uma livreira, né? Eu comprei ela numa feira de livro, agora eu não lembro se foi da USP ou da Unesp, acredito que tenha sido da USP. E eu me apaixonei, assim, pelos desenhos, pela ilustração dele, mas também pela forma como a livreira me apresentou a história. Fiquei bastante interessada, né? Acho que lendo um trechinho aqui do primeiro capítulo, vocês conseguem entender esse contexto do título. Bom, Tânia e seu irmão cresceram entre o garimpo, o puteiro e o cemitério. Daí o nome do lugar, Três Buracos. Então, esse livro conta a história da Tânia e do irmão dela. É um livro, assim, que traz bastante a questão da violência ali no garimpo. Traz também sobre medo, sobre outras questões da vida adulta. Eu lembro que quando eu fui comprar, eu tava procurando um livro, assim, uma HQ mais de terror, e ela me indicou essa. E eu gostei muito, fiquei bastante apaixonada por essa HQ. E eu sei que o Chico tem outras HQs, acho que uma outra bem famosa dele é Lavagem, Lavagem, e que eu também fiquei interessada em ler, já pensei em comprar outras vezes, acabei não indo comprar, porque, né, muitas coisas para comprar. Mas eu quero retomar, né, quero conhecer mais sobre as histórias, né, que o Chico tem pra contar, cara. Eu gosto muito de HQ, assim, tanto que eu fiquei impressionada quando eu fui fazer essa lista. Foi até bom, porque aí eu vi que eu só tinha lido essa HQ esse ano, né? Então já precisarei mudar isso. Então em breve lerei mais HQs. Tá, agora entrando nessa parte de livros físicos, outro livro que eu li foi o Feminismo, da Bernardine Evaristo. Esse é um livro que eu encontrei numa super promoção da Livraria da Vila. Gente, tá de R$ 109,50 por R$ 10, né? E aí eu vi esse livro, achei a capa bem bonita. Ele é um livro que foi feito em uma parceria com o Tate, né? Que é um museu britânico. E ele é um livro muito curtinho, assim. Ele é o menor livro que eu li desses todos, né? E ele vai trazer a questão da arte, né, vista aí pela Bernardine. A Bernardine é uma escritora que tá aparecendo várias vezes, assim, pra mim, que eu quero muito ler o livro dela. Eu já notei que eu quero ler o Sr. Loverman, acho que é Mr. Loverman, né, acho que ele ficou como Sr. Loverman. E tem um outro dela também, enfim, não me lembro o nome agora, que eu também tô interessada em ler. E aí li esse curtinho, gostei bastante. Ela fala sobre arte, sobre as mulheres na arte, mulheres negras na arte, pessoas LGBT também. E achei bastante interessante, mas eu tô muito curiosa, assim, pra ver a Bernardine Evaristo na ficção, né? Então, quero ler outro livro dela em breve. E aí eu li este livro para um clube de leitura, né? Se chama Clube do Livro Feminista. Eles iriam se encontrar, acho que foi em fevereiro. Não tô lembrada agora, mas acho que foi em fevereiro. E eu tinha visto, né, o título do livro, tinha o livro em casa, já tinha lido um outro livro da Mariana Salomão Carrara. Eu li o Se Deus Me Chamar, Não Vou. E então eu acabei lendo o Não Fossem as Sílabas do Sábado. E, cara, que livro bonito, né? Ele foi prêmio de literatura, prêmio São Paulo de literatura em 2023. A Mariana autografou o livro, ela foi nesse dia do encontro, né? Então foi bastante legal, assim, a discussão. Eu lembro que eu li as últimas, sei lá, 5 páginas no dia do encontro. Mas eu gosto muito da forma que a Mariana escreve, né? O Se Deus Me Chamar, Eu Não Vou. Foi um livro que eu curti bastante, né? Ele acontece num formato de diário, inclusive ele inicia como uma escrita um tantinho autoficcional ali da Mariana, né? De relembrar um pouco da infância dela e querer construir um diário a partir disso, mas se torna um livro de ficção, é um livro de ficção. E é narrado por uma criança, mas As Sílabas do Sábado não. Conta a história da Ana e da Madalena. Gente, é Ana mesmo. Eu acredito que seja Ana. Conta a história da Ana e da Madalena e da forma muito peculiar que elas se conhecem, né?
Ambas moram no mesmo prédio, mas não se conheciam, até que o marido da Ana vem a falecer. E aí, a partir disso, as duas, né, se conhecem e a Ana, ela vai fazer. Ela está grávida, né? E tá aí sofrendo esse luto pelo marido. E essa amizade surge, é uma coisa assim muito bonita, mas também situações, questões ali, gente, não quero comentar muito pra não dar spoiler. Leiam esse livro, é muito bom. Eu gosto muito, né, da Mariana, e ele começa com uma frase muito boa. Eu lembro que o início dele não teria feito a menor diferença, mas é importante para as tragédias que elas sejam descobertas imediatamente. Enfim, leiam Mariana Salomão Carrara. Ela é brasileira, inclusive, eu não acredito que eu tenha falado isso, ela é de São Paulo. E aí depois eu li, foi uma releitura também, gente, eu fiz muita releitura esse ano. Eu li O Coração que Chora e que Ri, da Maryse Condé. Esse livro, ele tem tradução da Natália Borges Polesso, se eu não estou enganada. Não, ele foi traduzido pela Heloísa Moreira, mas acho que os outros livros da Bazar que foram publicados, minto, acho que não é da Bazar, mas os outros, tem outros 2 livros da Maryse que foram traduzidos pela Natália. O Coração que Chora e que Ri é um livro que eu gosto muito, porque ele é um livro autobiográfico da Maryse. Ele se chama, né, O Coração que Chora e que Ri, Contos Verdadeiros da Minha Infância. Então, são contos, né, que ela vai trazendo aí, desde que ela tem por volta dos 8, 9 anos de idade. E é um livro lindo, 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 lindo. Eu gosto muito da escrita dela. Eu li também o Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, li ano passado. Eu gostei, mas pra mim, esse aqui ainda é um livro, assim, mais precioso que eu tenho da Maryse. Tô com outros 2 livros pra ler dela. Eu li esse pro clube Pentagrama Literário, né? Que está acontecendo ainda, né? Esse mês a gente vai fazer a segunda leitura do clube, depois tem mais 2, né? Sendo a última, o Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem. E, gente, leiam a Maryse, assim, eu não tenho o que falar dela, né? Infelizmente, a Maryse faleceu ano passado e até onde eu sei nós só temos esses 4 livros traduzidos dela, sendo os outros 2 o Fabuloso Destino de Ivan e Ivana e o Evangelho do Novo Mundo. Ainda não li os 2, mas lerei entre abril e maio, mas esse aqui eu não sei se tem como superá-lo. Gosto bastante desse livro. Bom, aí eu li o maior livro, eu terminei o maior livro da minha vida, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Então, tenho muito orgulho de dizer que o maior livro que eu li até agora é de uma escritora brasileira, inclusive estava assistindo uma entrevista dela recentemente, que ela fala que ela foi a 8ª mulher negra brasileira a publicar um livro no Brasil, sendo que este livro foi publicado em 2006. Então, isso já demonstra muito, assim, sobre a questão racial no Brasil, né? Ele é um livro, gente, se eu for falar sobre ele, eu vou ficar aqui, ó, horas e horas, né? Porque são 960 páginas, né? Inclusive, ele ainda não foi traduzido para outros idiomas por conta da quantidade de páginas, né? Ele já foi traduzido para Cuba, mas ele não foi publicado aí em inglês, por exemplo, né? Francês, que geralmente são as línguas que logo os livros são traduzidos, né? Espanhol, inglês, francês. Mas não foi porque é um calhamaço, né? É um livro muito grande, então fica caro, enfim, tem a questão da tradução. Mas eu gostei muito de ter lido este livro. Eu li junto com o Pentagrama Literário ano passado. A leitura conjunta se iniciou em março ou maio do ano passado, e eu finalizei o livro em março deste ano, dia 1º de março, eu terminei. Ele conta a história, é um romance de formação em que conta a história da Kendé, que foi uma mulher escravizada, né? Ele é um livro ficcional, porém baseado em uma personagem real. Então, a Maryse não, a Ana Maria Gonçalves, né, ela estava estudando sobre a revolução que aconteceu na Bahia, né, a revolta dos malês. E ao estudar sobre isso, né, a gente se depara com uma personagem muito importante
nessa revolta chamada Luísa Maim, que é a mãe do Luiz Gama, né? Luiz Gama, advogado abolicionista, né? É uma figura também muito importante no Brasil de 1800 e nós pouco sabemos sobre Luiz, mas muito menos sabemos sobre a mãe dele. Então a Ana Maria decide contar, né, a história a partir dessa pessoa que a gente não tem muitas informações sobre, sabe-se que ela participava, né, que se reunia aí com os muçulmanos brasileiros para neste momento, né, nesse contexto histórico da Bahia, mas a gente não conhece muito mais dela. Tem uma carta em que o Luiz Gama fala sobre ela e basicamente é isso que a gente tem dela na história do Brasil. Então ela faz esse romance ficcional contando a história desde quando ela é sequestrada em África. Ela é trazida para o Brasil, enfim, ela foi escravizada, né, perdeu toda a família dela neste processo de viagem, antes mesmo, né, dela começar a viagem, ela perde a mãe, o irmão, e enfim, muita coisa acontece na história de Kendé, até que ela se torna também, é nomeada, na verdade, Luísa Maim, Luísa Gama, né, e, enfim, é um livro que ele é muito bem escrito, assim, existiu muita pesquisa da Ana para fazer um romance como esse. E ela fala que o que inspirou ela foi o fato de que ela não encontrou um livro para ler que fosse um livro assim, né? Ela queria ler um livro desse jeito, né? Que contasse um pouco sobre a história do Brasil nessa perspectiva. E ela não encontrou, então ela decidiu escrever ele. Foram anos, né, de escrita, anos de pesquisa também, mas esse romance nasce aí. E, enfim, é uma história muito bonita, é uma história muito sofrida e traz bastante sobre esse Brasil, né, que a gente pouco conhece, que a gente pouco tem acesso, que a gente não aprende tanto na escola, que é a questão, né, da escravidão no Brasil, como isso é tratado até hoje, né, de uma forma muito, muito supérflua e que aqui a Ana Maria Gonçalves vai explorar muito bem, vai trazer toda essa história e vai trazer um contexto, né, do Brasil, um contexto de África também que a gente não conhece. É um livro muito bom, mas como eu falei, não vou me alongar muito, porque eu acho que o vídeo já deve estar gigantesco. Bom, depois de Um Defeito de Cor, eu tenho o Virgínia Mordida, que eu falei até no vídeo anterior. É um livro da minha xará, Giovana Vieira. A Giovana, ela não mora no Brasil, mas ela nasceu no Espírito Santo, né, em Vila Velha, e esse foi o romance dela de estreia, né? Ele traz a história da Virgínia, que sofre um relacionamento abusivo, e esse é um livro que se passa entre Rio e São Paulo, assim, e é um livro muito bom, gostei muito de ter lido. Enfim, eu li pro Leia Mulheres em parceria com a Companhia das Letras, gostei bastante, então super recomendo este livro aqui. Depois, eu tenho um livro que tá emprestado, tá com a minha amiga Rafa, então vou deixar uma foto dele aqui, que é o Canção pra Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. E, gente, que livro lindo! Nossa, eu amo a escrita da Conceição. Eu já li Olhos d'Água, eu já li Ponciá Vicêncio, e li também um livro dela de poesias. E pra mim, o Canção, assim, ele supera todos eles, apesar de eu gostar muito de Olhos d'Água. O conto Olhos d'Água, em específico, é um conto que eu amo muito, assim, já li trocentas vezes. O Canção para Ninar Menino Grande, ele é muito bonito, ele é escrito... Bom, enfim, ele conta a história do Fio Jasmin, que é um ajudante de maquinista, e ele vai viajando ali, né, de trem, e de cidade em cidade ele vai arrumando mulher, né? Ele é o famoso mulherengo. E a gente vai percebendo no Fio Jasmin esse cara que não tá nem aí, assim, né, para as mulheres, que ele vai de cidade em cidade, não dá satisfação, deixa filho onde ele passa, não volta para saber das mulheres, para saber como estão. Algumas mulheres até tentam contatá-lo, né, mandar foto, tem um filho seu e tal. Mas ele vai seguindo a vida dele, né? Ele é um homem negro que sofre, inclusive, um trauma na infância. E isso abala muito o Fio. E eu gosto muito de uma coisa que a Conceição faz nesse livro, que é a forma poética em que ela
escolhe o nome dos personagens. Então, o Phil Jasmine, por exemplo, a gente tem esse nome que é bastante diferente, né? O nome dele é Phil, mas eu sinto que ele é um fio condutor na história, mas ao mesmo tempo, as personagens principais ali são as mulheres da história. A gente vai conhecendo o Phil através de cada uma dessas mulheres que ele conheceu. E aí a gente tem personagens como a Juventina, que é a mulher mais jovem que ele conheceu, né? Enfim, tem nomes assim muito específicos. Eu não tô com o livro aqui em mãos, então não consigo lembrar de tudo. Mas eu lembro que isso foi algo bastante tocante pra mim. E eu gosto dessas brincadeiras que a Conceição faz de uma maneira bastante sutil, mas que também, se você presta atenção ali na história, você consegue perceber. Então, leiam este livro, muito bom. Eu li para o clube de leitura, gente. Eu li muita coisa para o clube de leitura este ano. Eu li para o clube de leitura do Sesc Avenida Paulista, a primeira edição, que foi com o Rodrigo Casarim, né? Ele que está organizando, e com a Maria Carolina como convidada. E a discussão foi muito legal. Gostei bastante de ter ido, de ter participado. Então, super indico. Bom, e aí entrando... o último livro físico que eu li, ele foi um livro que eu peguei emprestado lá na biblioteca do Sesc. Então eu gosto muito, eu sempre fui frequentadora de bibliotecas, né, apesar de passar a maior parte da infância em uma escola que não tinha uma biblioteca. Depois que eu descobri as bibliotecas, eu não saí mais delas, assim, então eu sempre tô... sempre que eu vejo uma, eu vou lá, visito, pego algum livro, né, e aí eu gosto muito da biblioteca do Sesc. E aí eu peguei lá o A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak. O Ailton Krenak, ele é um homem indígena, que ele tem uma série de 4 livros pela Companhia das Letras. Eu já li outros 2 livros dele, que eu não vou me recordar o nome agora. Acho que foi o Amanhã Não Está à Venda e teve mais um. Se eu lembrar, eu coloco a foto. Mas o A Vida Não É Útil é um livro muito bom. Gente, a escrita dele é, num geral, sobre essa questão da humanidade, né? Sobre o fato de que estamos aí nos deparando com um possível fim do mundo e que ninguém tá nem aí pra isso. Ou algumas poucas pessoas estão preocupadas com isso e os bilionários estão acabando com o mundo. É basicamente isso que temos, mas o Ailton traz isso de uma perspectiva ancestral, de uma perspectiva de uma pessoa muito mais conectada com a natureza, né? E, enfim, ele traz bastante sobre a cultura indígena e a perspectiva indígena com relação a essas situações, né, de preservação da natureza e de ataques que o Brasil vem sofrendo, né, com relação às queimadas, enfim. E também sobre consumo, né? Tem um outro livro dele, eu não lembro se foi o Amanhã Não Está Vendo ou se foi o outro que eu li dele, que ele fala muito sobre o Covid, né? E como tudo isso aconteceu e a nossa irresponsabilidade, assim. Então, são livros muito bons, né? E são bem curtinhos, assim. Então, acho que é bastante legal. Ele também tem muitos vídeos, né? Eu não sei se todos, mas eu sei que alguns desses livros foram adaptados de discursos dele. Fizeram uma organização desses discursos, dessas entrevistas que ele dá, e aí o livro foi publicado, não sei se são os 4, se são assim, mas é um livro muito bom, assim, gostei bastante de ter lido. E aí, entrando no e-book, né, eu não vou mostrar aqui, mas eu li 2 livros virtuais, né, um deles foi o Quebrando o Gelo. Gente, o livro é da Hannah Grace. O Quebrando Gelo, ele é um livro que destoa um pouco do que eu tô acostumada a ler. Foi um livro que eu baixei ali no Kindle, nem era pra eu ler, na verdade, eu baixei para emprestar pra minha irmã, mas acabou que eu falei, vou ler um besterol aqui, um livrinho mais farofa, né, achando que era um romance. Gente, não era bem isso, o livro só tem pegação, é um livro em que, sei lá, o enredo é mal construído, né? Eu não gostei nada do livro, foi uma indicação de TikTok. E aí eu venho com essa sina de más indicações do TikTok. Não sei o que acontece, mas eu li um outro livro do TikTok que foi As Irmãs Blue, da Coco Mellers. Eu não gostei muito. E aí eu li o Quebrando o Gelo, esqueci o nome do livro. E também não curti, então, não sei, né? Eu comprei aquele dos rivais, como que é o nome do livro? Meu Deus do céu.
Gente, não lembro. Mas é um livro de fantasia, então eu tô com altas expectativas de que pelo menos esse eu vá gostar por ser fantasia e tal. Mas não curti muito esse livro da Hannah. Eu sei que tem uma continuação, que eu acho que são outros personagens, mas é tipo um volume 2 assim, do Quebrando Gelo. Mas conta a história de uma patinadora de gelo que conhece um cara lá do rock, daí eles não se dão bem, daí eles brigam, e eles começam a ficar juntos, e aí eles brigam, e aí volta, e aí fica nessa palhaçada. Gente, não curti, assim, talvez funcione. Eu diria que talvez funcione para um público mais jovem, mas ao mesmo tempo ele não é adequado para um público jovem. Então, eu não sei. Mas se você curte, né, o estilo de livro, assim, que é capa fofinha, porém muita pegação, esse é um livro pra você. Não colou pra mim, mas eu li o livro inteiro. Então, alguma coisa na escrita da Hannah me irritou o suficiente pra que eu terminasse. E aí, o último livro que eu li também foi um livro digital. Eu li pra um clube, que foi uma leitura conjunta, que a minha amiga Rafa decidiu fazer, da Rebecca F. Quando. A Rebecca é muito conhecida pela trilogia da Guerra da Papoula e também por Babel. Babel é um livro que eu queria muito ler, assim, tenho vontade de ler ainda. Mas aí ela lançou o Yellow Face, né, traduzido como A Impostora. Ele foi um livro que eu li quase que 70% em inglês, né? E eu gostei do livro, assim, não vou dizer que eu não gostei. Mas o final não rolou. Gente, pra mim, assim, foi um final forçado ali, uma coisa, não sei, fim de filme que precisa tudo dar certo, mas também não é que tudo deu certo, mas sei lá, sabe? Achei a personagem muito ingênua no final, principalmente pensando em tudo que ela fez ao longo do livro, assim, né? Mas o livro conta a história, né, da Juniper, na verdade, que é uma mulher branca, né, estadunidense, que rouba o livro da melhor amiga dela, Athena, né? A Athena é uma escritora que morreu, né? Recentemente, né? Ela morre ali logo no início dos primeiros, no primeiro capítulo, talvez. Ela morre no início do livro e a June, né? Tem a oportunidade aí de pegar um livro que ainda não foi publicado da Athena e dar uma editada ali, dar uma mexida, né? Diz ela que a Athena não fez quase nada, ela reformulou o livro todo, mas ela rouba o manuscrito da Athena. E aí ela vai, né? A Athena já era uma escritora famosa, diferente da June, que teve a sua primeira publicação bastante fracassada. E ela vai, né, seguindo ali com esse processo, né, de publicação. Porém, é um livro que fala sobre pessoas chinesas, né? Sobre pessoas chinesas durante a guerra, né? Sobre trabalhadores chineses. E aí, muitas coisas acontecem, assim, não vou entrar em detalhes pra dar spoiler, mas a June é uma personagem detestável, gente. Ela é muito, assim, errada nas atitudes dela, sabe? Além de roubar um manuscrito, ela faz essa apropriação aí de uma cultura que não é dela, que, muito pelo contrário, ela pouco conhece. Ela tem que fazer toda uma pesquisa para conseguir fazer a edição do livro. E, enfim, ainda tem certas falas ali no livro que ela conseguiu acrescentar que são bastante problemáticas, né? E que a editora tenta alertá-la, mas que ela não dá bola, né? Ela recusa uma leitura sensível do livro, né? Ou seja, de uma pessoa chinesa para ler essa obra. E aí o livro ele traz essa perspectiva de uma escritora publicando, né? Então a gente consegue perceber como que é pra Juniper, né? Que já teve seu primeiro livro ali que não deu certo. Se vê diante de um mercado editorial que é um mercado bastante fechado, mas se vê com as portas abertas e de repente ela vai deixar de publicar só porque o livro não é dela de verdade, né? Então ela vai o tempo todo tentando passar pano pra si mesma, mas a gente não consegue fazer isso por ela, porque ela vai tendo uma atitude atrás da outra que, cara, questionável. Mas é um livro bom, sabe? Tipo, é um livro bastante legal, assim, gostei. Porém, o final não me agradou, como eu falei. Eu acho que ele é um livro que vai agradar bastante o público ali, jovem adulto. A escrita da Rebecca é bastante acessível, né? Mas eu ainda tô bastante curiosa pra vê-la em Babel, pra vê-la na fantasia, porque acredito que seja, né, por ela já ter bastante obras publicadas, né, e bastante obras são obras famosas, eu acredito que seja ainda o forte dela ali de escrita seja a fantasia. Não sei se ela quer, de repente, né,
fazer essa migração aí. Bom, por fim, eu li então 12 livros escritos por mulheres, né? E é algo que vem acontecendo comigo de ler majoritariamente mulheres desde que eu comecei a mediação do Leia em 2023. E pra mim é algo bastante positivo, né? Ainda leio livros escritos por homens e por outras pessoas, né? Mas eu acredito que seja algo que aconteça, né, justamente por esse movimento, né, de às vezes eu vou pesquisar um livro por Leia Mulheres, e aí acabo conhecendo uma outra escritora, leio por fora, e assim vai indo. E para clubes, eu li 4 livros para Leia Mulheres e 5 livros para outros clubes. Ou seja, a maioria dos livros que eu li foram com clubes literários. O que é bastante legal, bastante interessante, porque eu sinto que os clubes, eles são, né, eu sou mediadora, então eu acabo tendo um discurso um pouco enviesado, mas eu sinto que os clubes, eles ajudam muito nesse processo de você conhecer livros novos, de você se empolgar com uma leitura, né, de um livro. Então, às vezes, você lê um livro, começou ele, não tô curtindo muito, será que eu vou pro clube? Vai. Porque depois do debate que as pessoas tiverem ali, né, às vezes você vai receber spoilers e eu não vejo isso como um problema. Isso faz com que você queira ler ainda mais, sabe? Tipo, pelo menos pra mim é assim, me instiga muito a querer continuar o livro ou até mesmo a conhecer. Então, outros clubes que eu não citei aqui, que eu participei, me ajudaram nessa coisa de conhecer o livro, né? Eu participei, por exemplo, do Leia Mulher em São Paulo, em que a galera discutiu sobre o livro As Vira-Latas, e eu fiquei muito interessada em ler o livro, né? Depois da discussão, assim, fiquei, nossa, preciso comprar esse livro agora. Então, conheça um clube de leitura, procure um clube de leitura, conheça o Leia Mulheres também, se estiver perto de você, porque eu acho que é algo que ajuda bastante a gente a desenvolver esse interesse, aumentar esse interesse pela leitura, né? Bom, eu acho que é isso. Então, foram esses livros que eu li. Deixa eu ver se eu consigo mostrar todos eles ao mesmo tempo. Não. Talvez. Bom, enfim, aqui estão os livros que eu li. E volto em breve aí para falar sobre outras leituras e o que estarei lendo nos próximos meses.